gente querida, você que me segue aí no meu canal, que alegria voltar aqui mais uma vez para o nosso projeto Torpedo 365. Hoje o episódio 197. Eu estou aqui hoje num lugar bem legal chamado Zerão, né? Em Londrina. É legal assim, porque tem um parque, tem grama, tem verde, muito bacana. Eu tô aqui na arquibancada de um coreto. Vou mostrar para vocês o porquê que não é legal mais, né? É um lugar legal, mas aí atrás você tá vendo um dos motivos que acabou assim com a beleza desse lugar. Não totalmente, porque ainda tem muita coisa bonita, mas o desleixo humano, a sujeira. Eu estou aqui agora mesmo pisando em um monte de pedaços, chipas de cigarro. E isso é que destrói o local, na verdade, né? Mas hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Estou indo para o meu joguinho de tênis, então antes passei aqui para dar esse recadinho na nossa reflexão de hoje para você. Lucas é um evangelho diferente. Diferente porque tem algumas coisas que só Lucas fala. Só ele fala, mais ninguém. Por exemplo, o capítulo 1 de Lucas já é um capítulo que não está descrito em nenhum outro lugar. Nem em Marcos, nem em João, nem em Mateus. Tá? Lucas ele relata o nascimento de João Batista, a gravidez de Isabel, mãe de João, e ele entra em detalhes na gravidez de Maria, como foi anunciada a Maria, né? Como foi anunciado a Maria, que ela ficaria grávida, e a relação dela com Isabel, que era parente de Maria. Tá? Então tem algumas coisas aí no Evangelho de Lucas que nos chamam a atenção já desde o primeiro capítulo. Tem muitas coisas do Evangelho que só Lucas relata, mas desde o primeiro capítulo tem alguns detalhes, né? Por exemplo, nascimento de João. Quando o anjo anunciou, Zacarias era um sumo sacerdote no tempo de Herodes. Tá? Herodes era o rei da região da Galileia. E Zacarias ele era o sumo sacerdote ali do templo. E quando ele entrou no templo para fazer lá o seu trabalho como sacerdote, ele recebeu a visita de um anjo que disse para ele que a esposa dele ia engravidar, Isabel. Como eles já eram avançados em idade, Zacarias meio que duvidou. E ele falou, qual é o sinal que eu vou ter de que isso vai se cumprir? E nessas palavras ele expressou a dúvida dele. E aí o anjo disse para ele, o sinal vai ser esse, a partir de agora você não vai falar mais, até que o menino nasça, até que essas coisas se cumpram. E Zacarias simplesmente, a partir daquele momento, emudeceu. E a promessa que o anjo tinha feito a Zacarias, do nascimento de João, foi bem interessante também, porque ele disse assim, esse menino será um servo de Deus, ele vai ser dedicado a Deus totalmente, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo. Olha só, as condições para que João se tornasse um homem cheio do Espírito Santo é que ele não bebesse vinho nem bebida forte. Interessante a gente pensar nisso. Porque uma mente embotada pela bebida, pelo álcool, não tem condições de se tornar uma morada do Espírito Santo. E o próprio Paulo, quando ele escreveu o livro de Romanos, a carta para Romanos, ele diz assim que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita. E Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós temos essa consciência de que nós não somos de nós mesmos, mas nós somos templo do Espírito Santo, a gente vai ter essa consciência de que
tudo que a gente fizer também deverá ser feito para a glória de Deus. Qualquer coisa nessa vida que a gente fizer deverá ser feito para a glória de Deus. Comendo, bebendo, lazer, no trabalho, vida em família, vida em sociedade, nos negócios, na política, que é difícil a gente ver isso, né? Fazer política para a glória de Deus. Hoje, no Brasil, isso está muito complicado. A gente vê notícias aí que nos arrepiam, né? E ontem ainda estava falando com a minha esposa, né? Parece que os políticos perderam a consciência. E por que perdem a consciência? Porque o Espírito Santo não está ali na mente deles. Aqueles que se entregam à mentira, à corrupção, né? Além da glutonaria, da bebedeira, não recebem o Espírito Santo. Isso eu falo para você assim com toda certeza. Tem muita gente falando de Deus, mas falar de Deus não significa nada. Tem muita gente fazendo leis em nome de Deus, mas isso não significa nada. Tá? Eu não digo só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Porque o próprio Jesus falou, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas eu não estou falando aqui de política, estou falando de Espírito Santo. Tá? Para termos o Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a história do nascimento, do anúncio do nascimento de João, nos fala isso. Né? Ele será cheio do Espírito Santo porque ele não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, ele não se embriaga, e não é só questão de se embriagar, cada dose de bebida alcoólica que a gente toma, embota sim o nosso cérebro, tanto é que uma mínima dose detectada num bafômetro já dá problema para você perante a lei, né? Pode até acontecer de você falar, não, mas eu não estava bêbado, mas deu lá como é que se fala, um índice, um grau lá no bafômetro, já vai dar problema para você. Eu estou falando sobre isso, gente, porque Deus não aceita meio termo, né? Deus não quer meio termo, Deus quer você inteiro, Deus quer eu por inteiro. Para Deus não existe isso de dar um pedacinho do coração para Ele e o resto a gente reservar para a gente. Ou nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, ou não tem as duas coisas, ou não tem só uma coisa para nós, né? Não tem meio termo. Não dá para aceitar Ele só como Salvador e não como Senhor. Então aceitá-lo como Salvador significa também deixar que Ele seja o Senhor, que Ele determine, que Ele mande na nossa vida. Aliás, a história do nascimento de Jesus, a história da própria Virgem Maria, né, quando recebeu a visita do anjo, fala sobre isso, né? Quando ela foi anunciado para ela que Jesus iria nascer, que ela ficaria grávida do Espírito Santo, o que ela disse, né? Ela falou que a vontade de Deus se faça em mim. É interessante a gente pensar nisso também sob o ponto de vista da criação de filhos, né? Porque ontem eu ainda estava falando com uma pessoa. Filhos não vêm com manual. A gente que é pai e mãe, a gente aprende a criar filhos, a educar filhos na prática. Filho não vem com manual. Mas quando a gente se coloca à disposição de Deus, se coloca como servo de Deus, para fazer a vontade de Deus e para educar os filhos no caminho de Deus, deixando que Deus nos ensine, Ele nunca nos abandona. Pode ter absoluta certeza disso. Ele nos ensina como tratar, como educar, como guiar nossos filhos no caminho do bem. E foi exatamente o que Maria fez quando ela ouviu a notícia de que ela seria a mãe do menino Jesus. Ela disse que a vontade do Senhor seja feita em mim, ou seja, eu me coloco à disposição do Senhor. Isso tudo está relatado aí no livro de Lucas, tá? O capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E aí diz a palavra, o Evangelho, que Maria foi visitar Isabel. Isabel já estava 6 meses grávida de João Batista, que seria o precursor do Messias, né? Aquele que iria preparar o caminho para a vinda de Jesus. Era primo de Jesus, João Batista.
E que quando o menino nasceu e foram dar o nome para ele, teve ali como é que se fala, uma divergência, né? Porque as pessoas queriam que Isabel desse o nome de Zacarias. Aí Isabel falou, não, o nome dele vai ser João. Aí perguntaram para Isabel, mas João? Ninguém da sua família se chama João. E ela insistiu, não, vai ser João. Aí perguntaram para Zacarias, o sacerdote, que nome que ele gostaria que desse ao menino. E como ele estava mudo, né, ele não podia falar nem ouvir naquele momento, pediram para ele escrever, se fizeram entender com gestos e pediram para ele escrever o nome do menino. E ele então escreveu João. E as pessoas ficaram espantadas diante dessa manifestação, até na hora de dar o nome, né, para a criança. Deus estava ali dirigindo todas as coisas. Sabe, eu costumo dizer que Deus é um Deus de detalhes. Deus cuida de detalhes da nossa vida. E assim como Ele cuidou de detalhes da vida de João, de Isabel, de Zacarias, de Maria, de José, do próprio Jesus, Ele também está cuidando dos detalhes da sua vida e da minha vida. E é muito bom a gente refletir sobre isso e ter a confiança de que Deus está conosco, cuidando dos detalhes. Que Deus abençoe sua vida, minha vida, que dê um bom domingo para você. Amanhã eu volto com outro torpedo. Que você deixe que o Senhor cuide da tua vida como um todo, dos detalhes. Permita-se, deixe o teu coração na mão dele. Porque se você deixar o seu coração na mão dele, o seu coração estará com certeza nas melhores mãos. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.